Vamos lá para mais uma história de Enquanto a Aquarela Seca. Oi, Tati, tenho 32 anos e recentemente comecei a perceber uma coisa que tá me incomodando mais do que eu gostaria de admitir. Eu tô cansada. Mas não é aquele tipo de cansaço que passa depois de um final de semana descansando. É um cansaço profundo, como se eu estivesse sustentando alguma coisa pesada há muito tempo. E talvez eu tenha descoberto que é. Desde criança, eu sempre fui considerada uma menina tranquila. Nunca fui de dar trabalho, nunca fui de responder, de criar problemas. Enquanto os meus irmãos brigavam, eu ficava quietinha. Enquanto outras crianças faziam bagunça, eu tentava acertar. Eu gostava quando os adultos diziam que eu era madura pra minha idade, responsável, educada, nunca dava trabalho. Isso era um elogio que eu carregava com muito orgulho. Eu era comportada. Na adolescência, essa história continuou. Eu era uma aluna dedicada, entregava tudo no prazo. Eu estudava e não decepcionava nem os professores nem os meus pais. Eu gostava da sensação de ser vista como alguém confiável. E sem perceber, eu continuei construindo essa identidade inteira em volta disso. Eu era a responsável, organizada, forte, madura, a que dava conta. Quando entrei na faculdade, segui nesse mesmo contexto. Depois no trabalho também, enquanto as pessoas faltavam, eu as cobria. Enquanto algumas reclamavam, eu resolvia. Enquanto algumas desistiam, eu insistia. Todo mundo parecia admitir isso. Então eu continuei. Até que aconteceu uma coisa estranha. As pessoas começaram a me elogiar exatamente pelas coisas que estavam me destruindo. Nossa, como você dá conta de tudo? Nossa, eu nunca te vejo reclamar. Você é tão forte. Não sei como você consegue. Eu sorria, mas por dentro eu tava cada vez mais cansada. E eu comecei a perceber que eu não sabia descansar. Eu não sabia dizer não. Eu não sabia pedir ajuda. Eu não sabia fazer algo pela metade. Eu não sabia errar nem decepcionar ninguém. Porque toda vez que eu tentava, surgia a sensação tão estranha, como se eu estivesse traindo quem eu sou. Recentemente eu tive uma crise de exaustão. Não aconteceu nada grave, mas eu cheguei em casa, depois do trabalho, simplesmente sentei no chão da cozinha e chorei. Eu tava cansada, muito cansada. Enquanto eu chorava, eu pensava uma coisa que me assustou. Eu não queria mais ser uma pessoa que dá conta de tudo, mas eu também não sabia o que eu era sem ser assim. E foi aí que eu percebi uma coisa. Talvez eu estivesse tentando proteger a minha saúde, tentando proteger uma história. Talvez eu estivesse não tentando proteger a minha saúde, talvez eu estivesse tentando proteger uma história. Uma história de uma menina forte, de uma mulher responsável, da pessoa que nunca falha. O que eu mais gostei dessa história é que ela não parece falar sobre cansaço. Eu não acho que fala sobre cansaço. Eu acho que fala sobre identidade, né? Porque em nenhum momento a pessoa que tá falando isso tá defendendo apenas comportamentos. Ela tá defendendo uma narrativa. E é isso que a gente faz na nossa vida, que é muito perigoso. Quando a gente se funde a uma história. Quando a gente começa a justificar todas as experiências que a gente tem com base no eu sou assim porque tal coisa aconteceu comigo. Eu sou assim porque desde pequena faço tal coisa. Eu sou responsável, eu sou tímido, eu sou inseguro, blá blá blá. E assim, são frases muito inocentes, mas tem muitas armadilhas escondidas nela. Porque essas descrições viram identidade. Qualquer coisa que contradiga essa nossa história, essa nossa identidade, começa a parecer uma ameaça. Se eu sou uma pessoa forte, pedir ajuda fica muito difícil. Se eu sou uma pessoa responsável, descansar faz eu me sentir culpada. Se eu sou uma pessoa inteligente, tudo que vá contra a minha inteligência, errar, se torna uma coisa assustadora. Se eu sou uma pessoa que é tranquila, eu não posso sentir raiva. Porque sentir raiva vai contra quem eu sou. E aos poucos a vida vai ficando rígida, cada vez mais rígida. Enquanto eu pintava essa lagosta, eu fiquei pensando numa coisa curiosa. As lagostas, elas crescem, né? E lagostas mudam de carapaça, de tempos em tempos. Isso eu acho o auge da flexibilidade. E eu queria fazer uma associação parecida aqui com a gente. Lagostas fazem equidíase. Equidíase é esse processo de, depois de um tempo, elas veem que o corpo que elas estão não tá suportando o crescimento delas, e aí elas têm que trocar, né? Fazer aquela muda de trocar de pele. E fazendo uma associação com isso, é interessante a gente pensar que nós não somos os mesmos. Também não somos os mesmos de toda essa história que a gente vai criando, né, na nossa cabeça. É interessante a gente pensar que, por mais que pareça que o que a gente cresceu ouvindo é quem nós somos de verdade, nós precisamos nutrir a capacidade de mudança, porque nós já não somos as mesmas pessoas. A gente já tem mais história acumulada que fazem com que nós não sejamos mais esses rótulos que a gente coloca, né? Na terapia da aceitação e compromisso a gente trabalha muito essa questão de ter flexibilidade para você ver quem você é, mudar e seguir a sua vida de acordo com o que você quer ser, seguindo seus valores, né? É importante a gente ter essa flexibilidade para que a gente não fique aprisionado num rótulo e numa história que não tá fazendo bem pra gente. Nesse sentido, né, essa pessoa, ela provavelmente tá se sentindo exausta, e eu imagino que deve estar sendo um grande sofrimento mesmo. Mas a gente precisa falar sobre a pergunta mais importante, não ser quem você é e que história sobre mim eu tô protegendo. Porque às vezes o maior obstáculo de você crescer não é o medo do novo, é o apego que você tá tendo com o seu eu velho.